Quem realmente é Patrick Estrela? Não! Aqui é o Patrick! Esse é o tipo de pergunta que você ri quando ouve pela primeira vez. Afinal, estamos falando do Patrick aqui, né? O cara que não sabe quanto é 2 mais 2. O cara que já fez tanta idiotice que a gente já até se acostumou. Mas ao mesmo tempo, é o mesmo cara que também solta frases que fariam Aristóteles ficar em silêncio. O mesmo cara que possui uma inteligência fora do comum em física, química, matemática, filosofia. Então, vou perguntar de novo. Quem realmente é Patrick Estrela? Pensa comigo aqui, e se Patrick não for apenas aquele burro engraçado? E se ele estiver escondendo algo? E é aqui que mora o problema, porque se isso fosse só uma piada, tudo bem, a gente não levava a sério, mas tem a possibilidade de não ser. Essa ideia louca começou quando eu tava assistindo um episódio que, pra maioria, é só um episódio bobo qualquer, como tantos outros. Só que revendo com calma eu percebi uma coisa. Essa aqui era basicamente a confissão esquecida do Patrick. Nesse episódio, Patrick cai de um penhasco, até aí nada de novo, né? Tudo normal. Mas quando Bob Esponja encontra o corpo dele, algo está faltando, a sua cabeça. E o que acontece depois parece piada, até que você percebe e alinha os detalhes. Bob Esponja encontrou a cabeça dele no chão e recoloca, fazendo o cérebro de Patrick meio que, entre aspas, ligar como uma máquina antiga. Ele finalmente conectou os fios. As engrenagens cobertas de poeira e teias de aranha começaram a se mover. Ele voltou a funcionar como se estivesse enferrujado pelo tempo. E nesse momento, o Patrick que conhecemos some. No lugar dele surge alguém completamente diferente. Alguém que olha para as águas vivas e as descreve usando palavras bonitas. Olha só, as criaturas estoicas e graciosas das profundezas. Esse aqui não é o Patrick que nós conhecemos. Esse cara é outro ser. Um Patrick que fala de filosofia de uma maneira linda, que surpreendentemente debate sobre ciência com a Sandy e que infelizmente despreza o Bob Esponja como se fossem de espécies diferentes. Quer dizer, tecnicamente eles são, né? Mas na real ele só tá fazendo isso por ele ser um pouco menos inteligente. E esse detalhe aqui muda tudo, porque ele não esquece quem é o Bob Esponja, não esquece que é seu amigo, das aventuras que viveram, ele só deixa de se importar. Ou seja, o Patrick burro e infantil não é a, entre aspas, versão real dele. É o disfarce. A versão inteligente é a que estava trancada, escondida dentro de si. Mas aí vem o momento mais assustador do episódio. Patrick escolhe se destruir. Ele tenta quebrar a própria mente para voltar a ser burro. Ele abre mão de tudo. Da lógica, do raciocínio, do poder. E aí eu comecei a me perguntar, quem no mundo faria isso? Quem trocaria genialidade por ignorância? E a resposta veio rapidamente. Ele só escolheria isso por um único motivo. Ele tem lembranças que não suporta carregar. O passado dele esconde algo. Sua mente esconde algo. E esse é o ponto de partida do nosso paradoxo, porque o Patrick não é apenas burro, ele é um gênio que foge de si mesmo. Esse episódio aqui foi só a primeira pista, e com essa hipótese em mente eu comecei a revisitar outros episódios espalhados pela série e descobri que existem rastros por todo lugar. E eu não tô falando de uma ou duas referências, tô falando de um padrão sistemático. Patrick se torna inteligente, poderoso ou influente, e logo depois se destrói para voltar a ser burro e inofensivo.